Saudações! O nosso grupo é composto por Emanuele Lopes de Almeida, Marcelo Augusto de Melo, Marcos Felipe Feitosa e Matheus Liberalquino de Vasconcelos. O tema escolhido pelo nosso grupo foi Lei de Imigração. Para entendermos um pouco sobre a Lei de Imigração, é importante sabermos um pouco sobre o que acontecia antes da entrada em vigor da Lei de Imigração. Antes vigorava o Estatuto do Estrangeiro. Percebam que esse estatuto ele foi feito em 1980, ou seja, foi antes da Constituição Federal de 1988, bem como dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assinou posteriormente. Ou seja, o Estatuto do Estrangeiro estava dissociado dessas questões. Por isso, era necessário uma lei que viesse a trazer mais direitos para o estrangeiro, mudando aquela visão antiga do Estatuto do Estrangeiro, de que o estrangeiro era uma ameaça à segurança nacional, mudando essa visão para o estrangeiro como um sujeito de direitos capaz de exercer praticamente todos os direitos que o nacional. Nesse sentido, foi criado a Lei Federal 13.445 de 2017, pautada em vários princípios humanitários. Um deles é a universalização dos direitos humanos. Outro é o combate à xenofobia, ao racismo e a qualquer outro tipo de discriminação. E um terceiro princípio que podemos falar é o incentivo à igualdade nas mais diversas áreas de um cidadão. Importante falar também que a Lei de Imigração, ela possui alguns espaços em brancos para serem preenchidos posteriormente por meio de um decreto. Essa regulamentação aconteceu por meio do decreto 9.199 de 2017. Agora que entendemos um pouco sobre do que se tratava a Lei de Imigração e o seu contexto, vamos estudar um pouco sobre o seu conteúdo propriamente dito. Um primeiro ponto é a questão do visto. O visto se trata de um documento que demonstra a expectativa do direito de um estrangeiro de entrar no país. No Brasil, há vários tipos de visto, como, por exemplo, visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. Importante falar que com essa nova lei, o antigo visto permanente não existe mais. O que é que existe? Uma autorização de residência. Essa autorização de residência, ela traz muito mais garantias e abarca um rol bem maior de pessoas e até mesmo de direitos, podemos dizer assim, porque a motivação dela pode ser com fins educacionais, de saúde, bem como de trabalho, e pode atingir parcelas como pessoas vítimas de tráfico de pessoas e pessoas em condições análogas à escravidão. Outras características que estão presentes na Lei de Imigração. Uma delas é a limitação à expulsão. Antigamente, era muito mais fácil de expulsar um estrangeiro. Agora, o cenário mudou. É necessário uma sentença transitada em julgado para crimes específicos, que são crimes jus cogens ou então crimes dolosos, a depender da sua gravidade. Além dessa característica da limitação à expulsão,
Também temos uma outra característica de asilo político. O asilo político se trata de um país acolher um estrangeiro que, por alguma motivação política ou de opinião, um crime político, ele está sem ter onde ficar. Não precisa ser necessariamente contra o seu país. Essa garantia que se dá não é obrigatória, mas se trata de um costume legal bastante usado, principalmente na América Latina. Tanto que na América Latina há até um tipo de asilo específico, que é o asilo diplomático, caracterizado por um asilo temporário até que o estrangeiro ele arrume um asilo permanente. Todo esse asilo se dá porque o bem jurídico tutelado não é reconhecido universalmente. Por isso é possível esse asilo, principalmente pautado na acolhida humanitária, que está totalmente de acordo com todo esse viés de direitos humanos que a Lei de Imigração de 2017 trouxe. Obrigado. Bom, além das informações trazidas por nosso amigo Marcelo, nós temos também algumas informações ligadas aos conceitos inovadores que a Lei de Imigração trouxe para o Brasil. O primeiro desses conceitos que podemos atribuir à inovação da Lei de Imigração foi justamente o conceito de imigrante. O conceito de imigrante gira em torno da ideia de uma pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside no Brasil e estabelece ali uma residência temporária ou definitiva. Já o conceito de visitante é justamente o conceito daquele indivíduo que não tem, a ideia de se estabelecer temporário ou definitivamente no território brasileiro. Já o conceito de emigrante, com E, é justamente a ideia do brasileiro, que vai para fora do país, para um outro país, onde tem ali o intuito de se estabelecer temporário ou definitivamente naquele outro país. Também existe o conceito do residente fronteiriço, que é aquela pessoa, pode ser nacional de um outro país, ou também pode ser apátrida, que vive ali, nas zonas limítrofes do Estado brasileiro, onde encontram-se regiões de fronteira com outros países. E também podemos falar dos apátridas, que são aquelas pessoas que não possuem nacionalidade em nenhum Estado considerado soberano. Bom, esses conceitos e essa inovação da Lei de Imigração vieram para fortalecer aí os avanços das políticas migratórias nacionais, garantindo assim os direitos humanos das pessoas, que são consideradas imigrantes e que precisam ser acolhidas de algum modo dentro do Estado brasileiro, sendo assim uma inovação que deriva de uma transformação advinda da Constituição de 1988, deixando para trás as ideias, as antigas ideias trazidas pela ditadura militar que houve aqui no Brasil. Esse foi o nosso trabalho, que são as nossas referências, e até o próximo.